E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente? Pessoal, tá valendo? Tá valendo. Então beleza. Fala, galera, tudo em paz? Eu queria agradecer primeiro vocês que participarem da nossa primeira live. É a nossa primeira, nós estamos aprendendo a fazer a coisa toda aí, então algumas coisas podem dar errado, não se surpreendam se alguma coisa der errado, como já deu, na verdade. Um dos nossos convidados, o Rodrigo, ele teve um contratempo, infelizmente não vai poder participar, vai ficar para a próxima para ele poder trocar essa experiência dele nesse processo aí do Motherbox. Do meu lado esquerdo, Pedro Latorre, do meu lado direito, Bárbara Caldeira. Eles vão se apresentar direitinho daqui a pouco. Eu sou péssimo com a apresentação. Então, vamos lá. Nós vamos abrir uma coisa que preciso falar com vocês, que nós vamos abrir um espaço no final para responder umas perguntas, né? Se você tiver a fim de fazer a pergunta, nós vamos tentar responder enquanto a live rola. Mas se não, se der para segurar, segura que no final nós vamos responder todas as perguntas de vocês. Certo? Então, vamos começar pelo começo, né? E aí é comigo. Como surgiu a ideia de Motherbox? Quem é a Motherbox? A ideia, ela surgiu tem uns 5, 6 anos, mais ou menos. E para vocês entenderem, assim, eu acho que é importante vocês lembrarem um pouco do contexto que estava rolando na época, 2014, 2015, mais ou menos. A gente tinha acabado de passar por 2013, estava no auge do esquema do golpe, e eu, como acho que várias pessoas, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, e tudo muito tumultuado. Caiu na minha mão 3 revistas em quadrinho, de um escritor que eu gosto muito, chamado Warren Ellis, que é um escritor escocês. E as 3 revistas eram o Transmetropolitan, que é muito boa, aconselho muito, o Frequência Global e o Planetário. E o Warren Ellis, cara, ele tem uma coisa que eu acho muito legal nas histórias dele, que é uma onda super-herói, sci-fi, com uma pitada de filosofia e tem uma coisa meio junguiana, assim, de inconsciente coletivo, de arquétipo. E nessas histórias, o Warren Ellis, ele falava muito tinha um subtexto que ficou muito na minha cabeça, que era uma coisa do tipo, uma nova era começando, né? E aí, quando você tem uma nova era começando, você precisa de novos mitos que vão conseguir explicar essa nova era. Mitos representados, né, muito no século XX por super-heróis, que são arquétipos, na verdade. E então você precisaria começar a abandonar esses arquétipos de uma era que estava acabando e começar a trabalhar com novos arquétipos que poderiam... uma nova mitologia dessa era que estava começando. E, paralelo a isso, estava rolando também as adaptações de Netflix para os quadrinhos de super-herói da Marvel. O Demolidor, o Luke Cage e a Jessica Jones. Jessica Jones, exatamente. Demolidor, que eu acho fenomenal, meu super-herói preferido. Gosto muito dessas adaptações do Netflix. E aí, cara, eu falei, né, no alto da minha arrogância, assim, eu falei, cara, tá aí, eu vou criar vou dar uma de Warren Ellis. Eu vou criar meu grupo de super-heróis nesse ambiente futurista. E aí tem uma coisa, assim, nessa história do Warren Ellis que me pegou muito, que é, né, de volta, assim, essa coisa do mudança de era. Eu falei, porra, o Warren Ellis está certo, cara. O paradigma está mudando, como já aconteceu várias vezes na história, né, da humanidade. O paradigma está mudando e outra coisa está surgindo aí. No final das contas, os mais estavam certos. O mundo acabou em 2012 e nós estamos começando a construir um novo mundo que está surgindo aí. Né? O que alguns chamam de era digital e outros chamam de uma nova fase da era industrial. Eu acho, minha opinião pessoal, é que nós realmente estamos saindo da era industrial e entrando nessa era digital. E aí falei, porra, tá aí, vou criar os meus arquétipos, né, os meus símbolos para essa nova era.
esses grupos de super-heróis. Então, eu preciso, nesse ambiente futurista, então eu preciso saber de ficção científica. Vamos fazer pesquisa, que é uma coisa que eu adoro fazer pesquisa. Comecei a pesquisar sobre ficção científica, revi várias coisas que eu já tinha revisto, li várias coisas que eu já tinha lido, fui procurar coisas novas para saber cada vez mais, para não falar bobagem, e aí descobri ali, né, tipo, pô, a ficção científica tem uma turma que é do cyberpunk, Neuromancer, Blade Runner, Akira, Ghost in the Shell. Falei, porra, tá aí, essa é a minha turma. É aí que eu quero estar. Cyberpunk. Então, pronto. Os super-heróis, futurista, cyberpunk. Eu precisava, então, decidindo isso, que era cyberpunk, eu precisava de uma história. Eu precisava de uma ambientação dessa história. E aí, como toda boa história cyberpunk, eu precisava da minha conspiração. Porque, né, geralmente, nas histórias cyberpunk, você tem uma grande conspiração envolvendo todo mundo, que é mais ou menos o fio condutor da história. E, assim, para vocês entenderem, galera, eu sou da década de 70. Então, internet, para mim, é uma coisa muito maluca, saca? Eu imagino que seja algo muito parecido com o que os meus pais sentiram vendo televisão surgindo e virando o que virou. E aí eu pensei numa coisa, assim, pô, será que, e se, em vez de ter criado a internet, a gente, na verdade, abriu um buraco dimensional para uma outra dimensão, feita completamente de informação, com habitantes feitos de informação, não de carne e osso, feitos completamente de informação, que conversam por linguagem de programação. E se cada vez que a gente estivesse afetando a internet, construindo uma página nova, criando uma nova conexão, a gente afetasse essa outra dimensão e o contrário também fosse verdadeiro. Essa outra dimensão e usando a internet para afetar a nossa. Pronto, né? Estava criado a minha conspiração mundial que faria a coisa fluir. E aí a historinha seria que uma dessas entidades dessa outra dimensão passaria para o nosso lado e tentaria matar a personagem principal e teria que ser impedido pelos super-heróis, né, que eu criei. A ideia inicial era essa. E de onde veio essa ideia? Na verdade, tem uma coisa aqui que eu acho legal contar. De onde essa ideia da outra dimensão apareceu quando eu estava fazendo uma pesquisa e caí no vídeo do incidente Max Headroom, que aconteceu, algo que aconteceu, foi em Chicago, se eu não me engano, em 87, em que hackearam o sinal de uma televisão de Chicago. E durante alguns segundos, um cara com uma máscara de borracha do Max Headroom ficava falando coisas que ninguém conseguia entender. E é isso, né? Foi a primeira vez que hackearam um sistema de comunicação e, para aumentar a mítica da coisa, ninguém nunca descobriu quem foi, né? A pessoa ou as pessoas que fizeram esse hackeamento. E eu falei, porra, velho, e se, na verdade, isso aí não foi alguém que hackeou? E se o Max Headroom fosse um dessas entidades tentando se comunicar com a gente, só que como a coisa estava no começo, eles não conheciam a nossa linguagem, a gente estava aprendendo a linguagem deles. E, inclusive, absorviu o Max Headroom na história. Enfim, escrevi com isso na cabeça, escrevi um argumento, escrevi uma sinopse dos primeiros episódios e escrevi o roteiro do primeiro episódio, contando um pouco da história da minha personagem principal. Muito baseada naquele filme A Garota com a Tatuagem de Dragão, do David Fincher, que é um filme que eu gosto bastante. E aí, com isso na mão, veio o primeiro choque de realidade, né? Tá. E aí, o que eu faço com isso agora? Quem vai querer produzir uma série de ficção científica escrita por um cara que nunca fez nada, que ninguém conhece, desse tamanho, com uma história que nem eu consigo explicar direito? O que eu faço agora? Aí pensei, pô, não vou conseguir fazer isso sozinho. Possível, preciso de ajuda. Tá. Como é que eu vou, né? Para quem que eu vou recorrer, então? E aí me lembrei do Pedro, grande amigo meu de 20 anos, que a gente tem o mesmo
as mesmas referências culturais, né? A gente gosta bem das mesmas coisas, assim. Sabia que gostava de ficção científica também. Estava trabalhando em São Paulo, com audiovisual, puta diretor de fotografia, com vários contatos, trabalhando bem. Eu falei, porra, tá aí, de repente, é um cara que eu consigo conversar, que a gente troca ideia muito bem e consegue chegar em acordos. Eu falei, tá aí. Pedrão, preciso conversar com você. Vamos trocar uma ideia. Aí, beleza, vamos trocar uma ideia. Preparei meu pitch, né, da série. E aí, entramos em contato, ligamos um para o outro. Falei, cara, tô com uma ideia muito louca, mas eu acho que é legal, porque você tem certeza que existe um público para isso aqui no Brasil. Não é possível que só a gente que gosta de ficção científica, tem muita gente que gosta de ficção científica. Tanto que as coisas que eu gosto, eu acho muita coisa na internet, assim, de gente que gosta também. E, poxa, é muito, muito ruim a gente não ter, né, no Brasil, a gente não falar do nosso futuro, né? A gente só consumir ficção científica de fora. A ideia é essa aqui, mano. O que você acha? Vamos, tá afim de entrar nessa comigo? E aí vou passar agora a bola para o Pedro, para ele contar para vocês, né, como é que ele recebeu esse convite. Bom, é o seguinte, eu tinha chamado o Thales para fazer um trabalho aqui comigo em São Paulo, um ano anterior, e a gente tinha feito um trabalho e rolou legal, assim, ele veio de BH para cá, fizemos um trabalho, foi muito maneiro. Primeiro, assim, eu já fui embolando na resposta, evidente, eu sou o Pedro, eu sou diretor de fotografia, sou produtor, fui convidado pelo Thales para participar desse projeto há 4 anos atrás, já tem uma cara que a gente está trabalhando nisso. Então, assim, é um projeto bem maduro em termos de discussão filosófica, apesar de estarmos produzindo as primeiras partes dele agora, né, em audiovisual, né? Muita coisa foi escrita, mas a primeira produção mesmo está saindo por agora. Quando o Thales me ligou, eu falei, beleza, vamos conversar. Né, eu tinha chamado ele para participar de um trabalho meu aqui no ano anterior, foi 2015, se não me engano. Ele veio, fez Cinegra para um trabalho, foi super legal, a gente trabalhou, ele curtiu a estrutura, que tinha uma estrutura decente para um trabalho, ele curtiu que tinha uma equipe, ele gostou do que ele viu. E acho que ele ficou com isso na cabeça, falou, poxa, eu queria trabalhar com uma estrutura bacana assim, queria que esse projeto que já estou pensando há algum tempo, ou seja, que já tem, se ele me chamou há 4 anos, eu já tenho pensado nisso há mais 2 para trás, né? Ele queria essa estrutura. Aí pensou, Pedro, eu quero que você me ajude a produzir isso. Eu falei, poxa, Tara, eu não sou um cara de conteúdo, eu sou de conteúdo escrito, né? Eu produzo, eu faço câmera, eu faço... Não, a gente faz junto, a gente aprende, tal. Mas eu falei, poxa, mas se for para fazer uma coisa assim, eu tenho que ser pelo menos de um jeito que fique bacana, que ficção científica é isso, né? Se não tem uma estrutura razoável, pelo menos o mínimo necessário, fica meio capenga, né? Fica manco, que a pessoa precisa ver a imagem e acreditar naquilo que ela está vendo, né? Eu acho, para mim é uma coisa que eu sempre defendi com o Tarley, e ele acho que comprou a ideia, sabe? Sim. Então, resolvemos, né? Aí, como é audiovisual, a gente falou, vamos produzir alguma coisa para a gente ter uma noção visual do que a gente está falando, né? Vamos produzir, sei lá, um teaser. Poxa, mas a gente não gravou nada, a gente não tem nada aqui para mostrar. Não, vamos pensar alguma coisa que a gente consiga produzir. Então, o Thales escreveu o roteiro e a gente procurou, entre as imagens que eu tinha já, de arquivo, imagens que são livres na internet, tipo de Creative Commons, e produziu o primeiro teaser, assim, já foi muito legal, assim. A química funcionou ali, sabe? Ele passou o conteúdo, a gente escreveu, fizemos o teaser, e era um resumo ali de 1 minuto de como que é esse mundo que ele tinha pensado, que aí a gente começou a adicionar coisas, e chamou mais gente para adicionar conteúdo nesse mundo, né? E esse mundo foi crescendo, né? Era um mundinho, né, que tinha as entidades ali, que tinha essa coisa meio do panteão grego ali de entidades virtuais, ao influenciando no mundo, mas ele foi crescendo, ele ganhou uma cidade, ele ganhou um céu, um comportamento humano, ele ganhou coisas que as pessoas usam, ele foi ganhando vida mesmo, e é muito louco que a gente olha os projetos do passado, assim, as primeiras coisas que a gente escreveu, as primeiras coisas que a gente escreveu, e eu vejo que
como que cresceu, sabe? Como que o projeto ganhou uma vida, assim, né? E a gente foi escrevendo e reescrevendo. Assim, é muito louco como é que é o processo de escrever em um coletivo ali, né? No caso, era eu e ele, tinha mais uma pessoa, que era o Felipe, mas a gente ia falando, trocando ideia, e o Rodrigo Redondo, que é o consultor científico, adicionando inputs técnicos também, e escrevendo também, e trocando ideia. E esse processo é muito rico, muito grande, que você, além de construir o mundo, você se constrói um pouco também ali, você se questiona sobre seus valores, constrói uma identidade pessoal ali em volta daquilo. E depois, acho que de 3 anos fazendo pitch em mesa mesa redonda, mesa de negócios, mandando projeto para leis de incentivo e, caramba, tudo que a gente tentava de edital, a gente mandava projeto. Sim, foram vários projetos de vários tamanhos diferentes que a gente fez. A gente fez sinopse de longa, fez série, fez curta-metragem, e foi escrevendo. A gente chegou num ponto que a gente estava meio assim, poxa, não, acho que se a gente ficar só escrevendo, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Acho que a gente precisa ter uma produção que seja realmente com a cara que a gente quer dar para esse projeto, né? E a gente tentando grana, tentando, né? É uma tentativa e erro, na verdade, né? A gente tentava, de tudo que é forma, realizar esse projeto, mas não estava indo. Então, vamos tentar, então, fazer uma coisa mais encolhida, mais contida, que a gente consiga produzir com pouco dinheiro, com alguma ajuda de pessoas amigas, né? Que a gente foi atrás. Então, a gente chegou no formato. Vamos fazer uma série pequena, websérie, pensando no YouTube, com episódios gravados em poucas locações, em 1 ou 2 no máximo, e chegamos no formato que a gente conseguiria produzir. Tá, esse formato? Quanto que custa isso? A gente fez o lançamento lá, a gente não tinha esse dinheiro, né? Pedrão, pode falar. Só uma coisa, assim, um adendo, que eu acho legal, assim, que, tipo, a gente tivemos várias horas de conversa e discussão, montando isso tudo, planejando, não só criando essa ambiência, né, criando esse lugar que passaria a história, mas muitas horas também planejando como fazer, como executar, né, a criatividade andando lado a lado com a realidade, né? E aí nós sabíamos da dificuldade, por isso, porque não se produz ficção científica no Brasil, a gente não tinha um parâmetro para poder se embasar, a gente estaria explorando mesmo algo novo. E aí nós criamos mais ou menos 3 frentes de ação. 3 frentes de ação. É importante lembrar disso mesmo, realmente. A gente pensou em uma frente de atuação no mercado internacional, que a gente fez um projeto todo em inglês e tentando plataformas internacionais de pitching e de divulgação do projeto. A gente fez uma outra plataforma de atuação dentro de editais e concursos, coisas nacionais, que aí a gente entrou em vários editais, pitchings, mesas de negociação e para mostrar o projeto para grandes players. E a última frente seria uma coisa, produção para a internet, não é isso, tá, né? Porque assim, foi uma coisa que nós pensamos que, cara, a internet, ela abriu muitas possibilidades, né? Tipo, de você ir direto ao seu público, de você encontrar seu público, sem ter que passar pelo crivo de um curador, que seja tanto público quanto privado, né? Você dá sua cara a tapa, mais ou menos, direto. E por que não aproveitar isso, principalmente sendo que a nossa temática falava sobre isso, né? A gente estava falando sobre realidade virtual, né? Tipo, sobre internet. Então, de repente, o nosso lugar era a internet, né? Para poder conseguir produzir isso. Com as plataformas que estavam surgindo, como o Catarse, como o Apoia-se, como, né, o Patreon, várias plataformas surgindo de financiamento coletivo. A gente falou, de repente é isso aqui, cara, porque, né, é isso, assim, tipo,
tanto na área privada quanto na área pública, existe o cara ele vai passar um crivo ali que seja qual for, né, mas que às vezes te impede, e ali você vai direto, assim, tipo, que no caso, assim, a gente pensou, pô, a gente tem essas dificuldades. Isso é muito legal, assim. A gente tentou ser o mais honesto possível o tempo todo, sobre tudo, inclusive sobre as nossas possibilidades de fazer a série. A transparência entre a gente sempre foi muito importante, e da gente com o que a gente quer mostrar para o nosso público. A gente buscou isso bastante mesmo. E a gente também tentou fazer uma parada que comunicasse com o público. Então, a gente, tudo bem, essa viagem nossa tem que ser uma coisa que as pessoas entendam, não pode ser muito louca a ponto de não ter nenhuma penetração de público. Não por causa só de grana, mas é porque a gente acha que essa mensagem que a gente está passando, ela é importante, sabe? Pensar nesse futuro desse país, que é um país que sempre consumiu a visão de futuro dos países de fora, sabe? Essa loucura que a gente sempre atormentou a gente pra caramba, e essa angústia acabou sendo muito expressa na nossa produção, né? Foi quando a gente chegou nesse formato, como a gente viu que a gente não ia conseguir a grana para fazer as coisas do tamanho que a gente queria fazer, a gente resolveu encolher o projeto a princípio. Claro que está tudo guardadinho, né? Tudo que a gente escreveu, tudo que a gente produziu até agora está guardadinho. A gente encolheu ele para ter capacidade de produzir uma coisa por agora. Então, o que a gente pensou? A gente pensou nesse formato de uma série para a internet, uma websérie, com 3 episódios, de menos de 10 minutos, gravado em poucas ocasiões. Aí começamos esse processo criativo, que é a parte divertida, né? Realmente, né? E aí que planejar venda, como vai ganhar dinheiro, é um desespero. Você só fica planejando e tenta 1000 vezes para ter um ok de um produtor, assim, tipo assim, eu quero ouvir mais de você. Aí você fica super feliz, aí depois ele nunca mais te responde e-mail, sabe? Aquela loucura, assim. É tipo isso, sabe? Tipo, muito decepcionante o mercado audiovisual nesse sentido. Mas estamos aí firmes e fortes, continuamos tentando, tá? Não desistimos, a gente quer realmente produzir uma coisa grande ainda. Mas a gente chegou nesse formato que eu achei super legal, e a gente começou a produzir os roteiros, e o louco que o Tarly, ele me incentivou nessa parte de escrever. Eu não escrevo. Ele me puxou, ele falou, você vai ter que fazer, vai ter que fazer, vai ter que fazer. E acabou que saíram 2 meus, né? Isso que foi muito louco, assim. Saíram 2 roteiros meus. Porque o Tarly escreveu 2 também, e na época a Bárbara não estava, né? Infelizmente, ela teria escrito um também, escrito um. Mas saíram 2 meus, um do Tarly, produzimos. Tem mais coisas do Tarly escrita, mas eram coisas mais difíceis de produzir, por isso que a gente optou pelos 2 meus, né? Sim. Mas vamos produzir ainda, estamos nessa. E com a ajuda de 50 doadores, assim, dentro das nossas famílias mesmo, pessoas próximas, amigas, que ajudaram a custear parte do custo, e algumas delas estão nessa live aqui, somos muito gratos a vocês, tá? Que são pessoas que realmente fazem nosso coração bater mais forte. A gente conseguiu mitigar parte dos gastos desse projeto, conseguimos gravar, já estamos aí na finalização, o Javier está no último episódio aí fazendo 3D, vi uma cena hoje, ficou maravilhosa. Valeu, Javier! Isso aí, Javier, está aí ouvindo a gente. E estamos aí, mas aí que tá. Nesse processo surgiu uma pessoa que, assim, foi essencial para nossa parada, assim. No meio do processo, uma pessoa que super dedicada, que começou a abraçar coisas que não eram da função dela, assim, que é a Bárbara, que está aqui com a gente, e acabou virando sócia do projeto também. E me conta aí como é que foi o seu processo de entrada nesse primeiro convite para entrar na série, que ela participou, ela foi diretora de arte do Brilhante, acabou abraçando parte do teste, que é um dos episódios, tá, gente? São 3 episódios. É o A, o Brilhante e o teste, tá? Aí ela acabou abraçando 2, e, assim, acabou pegando coisas de internet, a gente começou a conversar, ela se empolgou também, escreve super bem, e acabou entrando na equipe. Sim.
Então, boa noite, gente, tudo bem? Então, obrigado a todo mundo, já vi que tem um pessoal que eu conheço que comentou aí. Obrigado por estar acompanhando, comentando, compartilhando as coisas. Então, meu nome é Bárbara, eu sou roteirista, diretora de arte, e hoje estou aqui, né, fazendo parte do projeto Motherbox, com esses dois caras aí, e eu estou adorando, está sendo muito legal. Só que a história começou principalmente porque eles me chamaram para poder fazer o episódio Brilhante, a direção de arte. E foi até o Marcelo Lin, que é um diretor daqui de Belo Horizonte, que me indicou para o Tatá. E obrigada. Meu Marcelo. Você é nosso, velho. Porque se não fosse por ele, talvez eu não estaria fazendo parte. Mas foi muito legal, porque eu já tinha feito direção de arte do filme dele, então ele acabou me indicando, e ele ajudou bastante na produção do Brilhante na época. E eu lembro direitinho que na minha primeira reunião com os meninos, foi online, e eu tinha feito uma pesquisa sobre o assunto, para não pegar muito boiando, porque eu falei assim, não, ficção científica contextualizada no Brasil, era muito novidade para mim. Eu estava muito perdida, não sabia muito bem como que eu ia fazer. Mas eu fui conversar de coração aberto com eles, foi uma coisa que eu não conhecia nenhum dos dois, e aí acabou que essa reunião me empolgou muito, porque eles amam muito projeto, então eles acabavam me mostrando as pesquisas, me contando o que eles estavam pensando, e me deixou tão empolgada que a cada segundo eu queria ficar sabendo mais. Eu comecei a pesquisar muito, comecei a ficar até paranoica com umas coisas de internet. Eu lembro que naquela mesma semana foi a vez que eu coloquei um adesivo na webcam, que eu falei assim, não, tem alguém me vigiando, não tem como, tô ficando paranoica com tudo, não tá dando certo. Mas eu tava adorando realmente tudo que estava acontecendo. E aí, acho que, tipo assim, além de ser uma novidade, acho que no momento que eu comecei a fazer a pesquisa, moodboard do projeto em si, do episódio Brigante, estava sendo muito difícil para mim, só que aí eu acabei buscando uma equipe que me ajudou bastante na parte de arte, que eu chamei o Matheus Amaral, que é o figurinista, e a gente fez muitas pesquisas, a gente empolgou muito, a gente fez um figurino legal, a gente criou toda a ideia daquele universo contextualizado naquilo ali, né, que era na cidade de Belo Horizonte, naquela locação que a gente tinha definido. Mandou bem demais, Amaral. Valeu demais, cara. Isso aí, Amaral. E aí, só que a gente estava fazendo arte de ficção científica sem grana. Então, era muito difícil eu conseguir. Eu tinha milhões de ideias na cabeça e eu falava assim, como fazer aquilo ali sem ficar tosco, né? Tipo, era uma coisa muito delicada. Então, a gente passou por várias dificuldades, ainda tinha um tempo curto, né, relativamente, a pré-produção também não foi muito longa. Aí a solução que a gente teve foi conseguir que algumas lojas e algumas grifes ajudassem a gente, tipo alguns brechós, emprestassem algumas peças de roupas, que eram 5 figurinos, e a gente conseguiu a maioria dessas roupas de graça, a partir desse espírito de colaborativo que eles ajudaram. E a gente acabou até conseguindo todos os sapatos que os personagens usaram eram sapatos da Melissa. E a gente foi lá na Melissa da Savassi, pediu apoio, foi uma luta, mas a gente acabou conseguindo todos os sapatos. Eu tive que fazer um solado falso para eles, para não estragar, porque eu estava gravando no centro da cidade. Tinha chute, tinha pulo, tinha uns negócios que a cada chute eu queria surtar. Eu lembro que eu ficava num canto querendo só esconder para eu não ver se ia estragar aquele sapato. Mas no final das contas deu tudo certo. Então, e ainda por cima teve as questões na arte que eram... A gente queria fazer próteses, algumas coisas mais ligadas à contextualização do que aquele jovem do futuro iria aderir ou iria querer colocar no corpo dele. E Bárbara, aí... Pode falar. Só contextualizando uma coisa, cara, que assim, nós tínhamos escrito 3 roteiros, né, para 3 episódios, e os roteiros seriam filmados em São Paulo. Só que, assim, meio que em cima da hora, um deles caiu, que seria o Brilhante. E, cara, só que aí, assim, a gente é 2. A gente ia filmar os 2. E tinha um roteiro pronto. E aí nós falamos, vamos fazer, já estamos no perrengue, já estamos... Foi assim também, né? Eu também estava produzindo aqui e eu já não estava atolado, assim, com os 2 trabalhos, né? É muito difícil, gente, é muito difícil produzir ficção científica, é uma loucura fazer.
E Principalmente assim, sem grana, né? Sem grana ainda dificulta mais, porque você tem que fazer tudo, correr atrás de tudo. Por mais que a galera ajude, é você difícil. acumula 200 funções ao mesmo tempo, saca? E você tem que fazer absolutamente, você tem que dar conta de tudo. Aí nós falamos, cara, não, já que estamos com o roteiro pronto, vamos fazer os 3 e a gente se vira, vamos dar um jeito. E aí tivemos essa ideia, cara, de repente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse terceiro em Belo Horizonte e vamos tentar criar 2 núcleos de trabalho, né? Já aproveitar que eu estou aqui em BH e o Pedro em São Paulo, vamos tentar criar 2 núcleos que conversam entre eles em 2 cidades diferentes, de repente isso pode ser muito legal. Então vamos fazer o Brilhante em Belo Horizonte, né? Vamos lá tentar achar uma equipe aqui. E aí, só que aí foi incrível, cara. Foi incrível. Da hora. Sim, cara, foi do caramba, foi muito legal, cara. O processo foi muito maneiro. Como nós decidimos meio que em cima da hora que a gente ia fazer os 3, a gente tinha pouco tempo para poder produzir o Brilhante, né? E pouco tempo para poder mobilizar, achar equipe, achar locação. Então a coisa foi meio corrida, assim. Mas o resultado vai ficar legal demais, vocês vão curtir muito. Sim. Não, que nem o Tata estava falando, foi muito corrido. Foi tipo, enquanto eu conhecia eles, a gente já estava fazendo a pré-produção, já estava pegando as coisas de arte, já tinha pouco tempo para gravar. Não lembro quanto tempo foi de pré, mas foi bem curto. E foi isso, foi um desafio atrás do outro para conseguir fazer essa filmagem com todas essas dificuldades que estavam impostas ali naquele momento. E ainda teve a questão dessas coisas que eu estava falando de próteses que a gente queria fazer e a gente não tinha como fazer, a gente tinha ideias na cabeça e como conseguir fazer isso tudo sem estar forçado demais ou sem estar muito visualmente ficando tosco, né? Porque era um risco muito grande. Então, eu acabei aprendendo algumas coisas de como a gente podia colocar o LED e não ficar parecendo que era um LED no corpo da personagem. A gente chamou uma maquiadora que chama Jéssica, falando isso, obrigada, Jéssica, ela ajudou muito na época. Foi incrível o trabalho. E acabou que deu tudo certo no final. Eu amei participar desse episódio, foi maravilhoso. Acho que o resultado ficou incrível falando nisso, né? Ainda está finalizando, mas já está incrível. Então, acho que na época eu finalizei esse episódio muito empolgada, porque mesmo com todas as dificuldades, a gente gravou em um dia só. Deu tudo certo, não foi nada que me desanimou no final. Mesmo todo mundo, eu acho que o principal foi a equipe, eu acho que estava todo mundo muito em sintonia, querendo que desse certo, sabe? As pessoas estavam ali pelo projeto, a paixão estava muito intensa. Então, não importava se não tinha um salário, se não tinha verba, a gente queria fazer acontecer. Então, naquela época, eu tive a sensação... antes de começar o episódio e tudo mais, quando me chamaram no primeiro momento, eu pensei que ia ser um pouco mais fácil. Eu tinha um pouco de consciência das coisas, mas eu tive que construir essa arte e ver a dificuldade que era fazer essa ficção científica brasileira, mesmo sendo só em uma locação, menos figurino, tipo uma simplificação da ideia, sabe? Ainda era complexo. Então, eu tive uma ruptura enquanto eu estava fazendo a arte em si. Eu consegui enxergar as dificuldades do que vinha ali naquele processo. E foi logo após a gente terminar de gravar que eu estava um dia conversando com o Tatá e ele me chamou para poder fazer. Tipo assim, a gente estava tão próximo, conversando sobre outras coisas, eu acabei dando umas dicas de marketing, algumas coisas de produção que a gente estava conversando abertamente, e eles acabaram me convidando para fazer parte do projeto em si, na produção e tudo. E foi muito interessante na época, porque eu aceitei, a primeiro momento, de empolgação, mas eu cheguei em casa e pensei assim, como que eu vou poder ajudar esse pessoal? Sem saber, sem gostar tanto de ficção científica, que no máximo que eu gostava era Blade Runner, e olha lá, que era assim, um negócio que eu não tinha muito conhecimento, estava assistindo Black Mirror na época, era o máximo de contato que eu tinha. Só que aí eu sentei em casa, comecei a ler, já estava interessada por conta do Brilhante, e acabei criando gosto mesmo pela coisa, e acabei gostando também de trabalhar com os meninos acima de tudo também. Acho que tudo ficou muito mais fluido, e aí eu me apaixonei pela ideia. E aí, querendo ou não, o Tata e o Pedro, eles foram muito acolhedores. Eles abriram o projeto para mim como se eu já tivesse ali desde o início. Então, eu acabei
conhecendo tudo, então, até que no primeiro momento eu tinha dificuldade de falar o nosso projeto. Eu sempre ficava assim, o projeto de vocês. Eles me corrigiam. Mas, mas hoje eu já estou criando, estou escrevendo, acho que eu estou até conseguindo agora realmente estar dentro do projeto e me sentir fazendo parte dessa criação como um todo. Antes era difícil, mas hoje eu estou achando essa experiência maravilhosa. Eu não tenho nada que me está me impedindo de verdade. Então, tipo assim, acima de tudo, obrigada, gente, por ter convidado, que hoje eu sou apaixonada, eu tô aqui encabeçada com isso o dia inteiro, penso nisso o tempo todo. Que bom, isso, mano. A gente que família. A gente só tem a agradecer pelo seu trabalho. Esse trabalho tem sido maravilhoso, assim. Pois e o é. retorno tá vindo, assim, aos poucos, sabe? Isso que é o legal, a gente percebe que o trabalho tá começando a criar uma asinha, desse tamanhozinho, assim, mas é uma asa, né? Antes ele estava totalmente grudado no chão, né? E olha que a gente nem lançou os episódios ainda. Isso aqui é só falando do processo, né? De como chegou. A gente vai ter lives falando dos episódios, vai ter lives falando do conceituação, do conceito só, falando de ficção científica. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem para falar desse projeto. Afinal, são anos de discussão, então a gente pode muito bem compartilhar isso com vocês, né? Acho importante deixar claro que tem muito conteúdo aqui com a gente. E assim, a vinda da Bárbara foi essencial para mim no projeto, eu acho. Ela adicionou muito valor em todos os aspectos mesmo. E deu um gás novo, né, cara? E deu um gás novo. Eu tava meio que tipo, porra, velho, que saco, de repente chega a Bárbara e dá uma chacoalhada, muda o processo, chega com ideias novas, chega com outra pegada, cara. Deu uma animada boa. Foi sim. Feminino, né? Era necessário mesmo. Sempre faltou mesmo. Sim. Eu também fiquei pensando que, de certa forma, eu acho que eu tento trazer, no meio desse processo todo, uma maneira também de ampliar o público, porque eu acho que quando vocês já estavam dentro da ficção científica, vocês amam a temática desde o início. Eu estou todo dia aprendendo mais um pouco, então eu acho que a partir do momento que eu não conheço tanto e estou todo dia adentrando e amando mais a temática, a gente consegue democratizar isso um pouco mais, enquanto a gente está construindo, então faz com que outras pessoas possam gostar também. Então, talvez quando eu conseguir fazer o meu roteiro e tudo mais, eu também vou querer trazer um pouco disso, que qualquer pessoa pode querer gostar da ficção científica, não importa o momento, é importante as reflexões que a gente traz e a crítica, não tem problema ser uma ficção. As críticas e as reflexões estão contextualizadas nos nossos dias de hoje, então elas são importantes serem pensadas, não importa a situação. Acho que é uma coisa que eu refleti muito desde que eu entrei no projeto. Bom, a Malu está pedindo para a gente contar um pouquinho dos episódios aqui, tá? Eu vou falar a sinopse dos dois que eu dirigi e o Tatá conta a sinopse do dele, pode ser? Bom, eu dirigi 2 episódios, o Brilhante e o A. O A é a história de um casal de contrabandistas de tecnologia que usa um bordel como esconderijo, né? E ele é um filme que a pira minha foi meio que fazer um mundinho dentro do mundo, né? Só que você vê o mundo pela janela, só que nem a janela é de verdade sempre, sabe? Então é como se fosse o mundo, o espelho do mundo no mundo, assim, e um mundinho. Aí esse mundinho é todo ficcional, né? Dentro do mundo do quarto, né? Que é um esconderijo desse casal. As coisas não são como lá fora, não tem comida, não tem nada lá. E como é que essas pessoas vivem ali, sabe? Essa que é a questão, assim. É como a distopia dentro da distopia, mais ou menos isso, sabe? O Brilhante, ele é um filme que eu fiz ele num momento meio de revolta, assim, naquele momento histórico que a gente estava ali do golpe. Eu estava muito com ansiedade, assim, e saiu um roteiro que era bem ruim na época, que saiu de qualquer jeito, né? E ele é um roteiro que era
só uma agressão, assim, sabe? Na prática. Aí, tipo, eu não queria dirigir aquele filme, eu juro. Eu não queria mesmo. Eu tava achando ruim o roteiro, eu tava achando fraco. E ele era muito inspirado no Laranja Mecânica, né? E aquilo me incomodava bastante. E são jovens que transmitem... É um paralelo da vida de um morador de rua conectado, né? Que a ideia é que todo mundo vai estar conectado daqui a um tempo, dentro dessa distopia. E jovens de classe média conectados, como que essa vida é e como que elas se chocam, sabe? Só que o que rolou foi que quando eu tava para gravar, assim, acho que faltava 3 semanas, assim, eu falei, caramba, vamos fazer isso aí. Teve um atentado com um incel lá na Nova Zelândia, se não me engano, e esse cara, ele transmitiu o atentado ao vivo, sabe? E aquilo ficou na minha cabeça, e no dia seguinte teve esse incel, esse cara aqui de Santo André, aqui no interior de São Paulo, que entrou na escola matando geral, e juntou tudo aquilo ali. Aí com essas 2 referências, eu mudei o roteiro completamente, sabe? E eu achei que ficou muito bom, assim, depois dessa mudança, a coisa tomou outros ares, assim, o filme foi uma maravilha, sabe? Eu achei que foi incrível. Aquela coisa tem que estar meio aberto, assim, sabe? Para aceitar, né, a mudança, né? Acho que é importante, sabe? Total, né? É uma construção, né? A coisa toda começa com uma ideia e vai chegar num ponto que você muitas vezes nem faz ideia do que seja. E fala um pouco do teste aí, Tata. Então, eu vou até aproveitar para responder uma pergunta do Bruno Grossi, que pergunta quais são as nossas referências. Uhum. Que eu lembrei aqui agora, que quando, antes de chamar no começo, sim, acho que foi um pouco antes de chamar o Pedro, um pouco depois, uma das coisas que ia me desanimando, é que todo mundo que eu mostrava o roteiro falava, uau, cara, que legal, isso parece mais Matrix, né? Eu sou o cara que está querendo copiar o Matrix. É uma coisa que eu não é isso, velho, não é isso. Então, precisa mudar isso aí, porque é outra ideia. Mas, assim, as nossas ideias, elas são muito... Isso, sim, depois que a gente conversou, nós decidimos optar pela ambientação cyberpunk. Então, são as nossas principais referências mesmo, né? Tipo, é o cyberpunk. O Neuromancer, o Shadowrun, cara. Tem um jogo de RPG que se chama Shadowrun, que, assim, eu espero que a gente tenha conseguido escapar do plágio de plagiar os caras, sabe? Porque a ambientação, nós somos muito fãs da ambientação deles e nós incorporamos várias dessas ambientações, da ambientação deles na nossa. Então, o Shadowrun é muito importante, o Neuromancer é muito importante. O Philip K. Dick Philip K. Dick, né? É um cara que eu sou fã absoluto, adoro a temática dele. Blade Runner, claro, Akira, Ghost in the Shell, mangá de ficção científica, assim, anime de ficção científica é uma coisa muito, muito importante para a gente. Robocop é um filme que eu adoro. Mas, enfim, assim, tem essa pegada da distopia com uma certa discussão política, social, com um pouco de filosofia, né? E aí o teste tem a ver muito com o Philip K. Dick, assim, que é essa discussão que me interessa muito, né? O que faz o ser humano, né? Será que uma inteligência artificial uma discussão muito básica no mundo da ficção científica, né? O que diferencia a gente de um androide? Se ela sente, se ela pensa, se ela lembra, ela está viva? Né? Será que se o que faz algo estar vivo é ser orgânico? Isso tudo são coisas que eu gosto de pensar, assim, são questões que, para mim, são bem relevantes. E aí fui tentando juntar essas coisas todas, né? E aí tem essa história assim, da mulher objeto, né? Tem a coisa
É verdade, assim, eu tive essa ideia depois que eu vi uma reportagem falando sobre o banimento de androides, desenvolvimento de androides sexuais. E eu achei muito interessante, porque é assim, o máximo da objetificação da mulher. Né? É você construir uma mulher para você fazer o que você quiser com ela. E vender como objeto sexual. E a questão filosófica, que é o que eu gosto assim, muito, que é muito louca do beleza, mas não é uma mulher. É um liquidificador que parece uma mulher. Saca? Então, até que ponto isso tudo funciona na nossa cabeça? Sabe? Tipo, assim, é até difícil dar uma sinopse, porque tem muito mais a ver com essas perguntas do filme do que com qualquer resposta. Sabe? Tipo, qualquer história, assim. É porque são conceitos entrelaçados, né? Ele não fecha nenhuma resposta, né? Ele deixa a coisa no ar, né? Deixa para a pessoa decidir ali, né? Essa que é a real. Sim. A maioria dos filmes, os 3 filmes, na real, né? Eles abrem portas, ele abrem portas para você seguir, ao invés de fechar alguma coisa ali, né? Nenhum termina de uma forma a responder uma pergunta, né? Eu acho que tem isso um pouco, né? Tem uma outra coisa, assim, que me move bastante na ficção científica, e assim, galera, tipo, isso tudo são questões, isso que eu insisto, assim, que eu acho importante a gente fazer ficção científica agora, porque isso são questões que nós vamos, é inevitável, assim, essas questões, nós vamos ter que resolver elas, porque isso está aí, isso vai acontecer. Desenvolvimento de inteligência artificial, androides humanos, automatização do trabalho, isso tudo vai acontecer. Agora, como é que nós vamos lidar com isso? Acho que a gente tem que começar a conversar agora. Né? E uma dessas questões que me interessa bastante, e que eu tento trabalhar no filme, é o tanto que o mundo virtual vira realidade e o tanto que a realidade vai sendo deixada de lado. A realidade, quando eu falo, a realidade, o mid-space, né? A realidade física, e a realidade virtual vai tomando conta dessa realidade física. Entende? Isso é uma outra questão que também estava envolvida aí no roteiro. Sim. Bom, a Malu está perguntando aqui, durante o processo de produção, o que foi mais difícil de ser feito, considerando a falta de incentivo? Eu acho que, para mim, no caso, foi realmente a questão da arte. Aquilo, para mim, é um desespero, assim, porque realmente você tem que construir coisas para fazer, sabe? E colocar equipamentos de gravação, a gente consegue luz emprestada de colegas, a gente consegue lentes de qualidade, a gente consegue um tanto de coisa boa de colegas, de amigos, mas a arte você tem que construir uma coisa, sabe? Difícil mesmo. Eu acho que o problema, sem a falta de incentivo, já tem em qualquer cinema independente. Então, esses problemas que é conseguir equipamento, ou conseguir pagar o alimento, transporte, essas coisas, acontecem em qualquer tipo de cinema independente. Então, na ficção científica, no nosso caso, junta esses problemas, mas a questão de tornar aquilo ali factível, ou pelo menos próximo do real, para não ficar uma coisa falsa. Então, acho que a maior dificuldade para mim, né, que ficou mais próximo ainda da questão artística, eu acho que nessa parte, para mim, foi muito difícil conseguir fazer aquilo ali real, e que não ficasse muito distante, mas, ao mesmo tempo, num futuro que ainda não existe, então, ainda criar isso. Então, acho que foi a parte mais difícil, não ter a verba para conseguir isso. Mas eu acho que a gente atingiu isso até muito bem, até porque a pós-produção ajuda muito nesse aspecto. A pós dá aquela salvada, né? Limpa umas coisas, muda uma coisa ali, tipo, apaga, e a gente está muito bem assessorado nesse aspecto aí, com 2 parceirões aí, então tá sendo incrível o processo. E assim, cara, é uma coisa que você não falou pra gente até agora, mesmo quando a gente estava ensaiando aí pra live, sobre o que mudou quando você começou para agora. Né? Suas impressões sobre o projeto e as ideias aqui que nós vamos fazer. Então, acho que eu até cheguei a falar um pouco sobre isso quando estava falando agora há pouco. Eu acho que eu tive um processo crescente, né? Quando eu comecei, eu estava estudando também. Então, eu estava num processo até de conhecer o cinema, o mercado.
Então, foi tudo junto. E aí, realmente, para mim, o que mudou foi enxergar esse fazer do cinema, ainda por cima contextualizado na ficção científica, que é uma novidade completamente para mim, só que também mudou minha percepção do que eu consumo hoje. Hoje eu gosto muito de assistir qualquer coisa que esteja dentro da ficção, não só... Eu assistia muito documentário, eu assistia muitas outras coisas. Hoje eu gosto mais da ficção, gosto mais da ficção científica, principalmente. E, ainda por cima, a ideia de... Antes eu não tinha tanto interesse na parte de produção. Então, a partir do momento que eu entrei no projeto e com vocês foram me incentivando a participar, e entender, tem essa dificuldade, então eu comecei a enxergar isso de outra maneira. Então, para mim, foi um crescimento pessoal de conseguir entender as dificuldades do cinema independente e do que a gente tem que enfrentar hoje e saber até a que ponto a gente consegue chegar. Então, está sendo um crescimento diário, mas, ao mesmo tempo, eu também percebi que a gente está melhorando cada dia mais em conseguir, tipo assim, porque eu não estava com vocês no início do projeto. Então, eu percebi que vocês sempre contam que vocês tentavam simplificar o roteiro para conseguir fazer ele. Então, hoje, por exemplo, toda vez que eu penso num roteiro, eu sempre tento pensar assim, nossa, eu tenho que não escrever isso, porque como que a gente vai fazer isso? É impossível. Não vou conseguir fazer. A resposta já tem que estar na escrita, né? Você coloca ali pensando. Ou então você liga para alguém, é possível? Tipo, que tem coisa que eu não sei, sabe? Tipo, eu comecei a enxergar a produção, acho que durante a criação. Acho que é a minha principal questão, sabe? Que eu acho que eu tinha muita dificuldade. Eu criava muito, estava muito no mundo das ideias. Então, nesse ponto, foi um crescimento muito legal para mim. Eu acho que para o nosso projeto em si mesmo, que é a gente colocar o pé no chão e enxergar até onde a gente está conseguindo ir e o que a gente consegue fazer a partir de agora para poder entregar esse mundo que a gente quer construir. Legal. Galera, assim, isso é uma dica que eu descobri com o Robert Rodrigues, lendo uma entrevista dele, e para você que está afim de trabalhar com cinema aí, cara, quando você não tem dinheiro, você tem que pensar, na hora que você escreve seu roteiro, o que você tem disponível, saca? Porque isso torna o roteiro viável. Não adianta se você querer fazer carro voador se você não tem um puto para poder gastar para fazer o carro voador, saca? Então, existem maneiras de você construir uma história, né? Então, assim, tanto que os nossos roteiros são muito baseados em diálogos entre os personagens e suas relações, né? Isso facilita, ganha uma certa camada pessoal e facilita também a sua produção. O Marcelo está perguntando qual foi a inspiração do nome Motherbox. Então, cara, por que Motherbox? Porque quando eu estava fazendo uma pesquisa, a primeira referência que eu achei para uma inteligência artificial que não fosse uma inteligência artificial não corpórea, né? Tipo esses robôs, androides, assim, que pensam, foi a Caixa Materna, que era um personagem secundário dos Novos Deuses do Jack Kirby, publicado numa revista quadrinho da década de 60 ou 70, se não me engano. E foi a primeira referência na cultura pop que eu achei de um supercomputador inteligente. E aí eu dei uma chupada também, porque lembra o Motherboards, né? Que é uma peça de computador, né? Obviamente. Uma peça de computador que tem a ver com o assunto. E também, cara, porque, assim, como eu falei no começo, eu estava pensando, megalomaníaco, né? Essa coisa da criação de novos mitos, né? E eu torço muito para que mitos femininos sejam mais presentes nessa mitologia dessa nova era. Então eu queria um personagem feminino. Para mim isso era importante, principalmente porque outra coisa, né, que tem a ver com a relação que eu tinha falado antes, a minha personagem principal de carne e osso, ela é uma figura muito, muito robótica.
tinha poucas emoções, ela não interagia, ela não tinha sentimentos, ela é muito fechada. E eu queria contrapor isso com a figura materna dela, né, que cuida dela, que é uma figura artificial, uma inteligência artificial, que é materna, que cuida, que pensa, que tem carinho, que tenta entender as pessoas, né, fazer essa brincadeira dinâmica. Assim. E aí optei por esse nome Motherbox, que hoje em dia, assim, eu acho legal que tem várias pessoas que gostam, mas eu queria, se eu pudesse voltar, eu pensaria num título em português. Mas, ao mesmo tempo, o inglês continua sendo a linguagem da internet, então funciona. Bom, a gente tem 5 minutos ainda para encerrar a nossa live de 1 hora. Opa, mesmo. Passou rápido, né? Então, assim, eu queria muito agradecer a presença de todos aqui. Foi ótimo, eu gostei, foi incrível. Um pouco nervoso no começo, mas relaxando no final, né? Nervosos. Mas acho que foi incrível participar da live. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. A gente tem já o tema da próxima live, não tem? Tem sim. O tema da próxima live, só pegar minha colinha aqui, as fronteiras da ficção científica, explorando os limites do gênero. Nós vamos conversar aí sobre, né, quando que você começa a ser considerado ficção científica e quando não. Por exemplo, o Lovecraft, o Cthulhu, é ficção científica? Não é? Existem discussões aí no caminho. Estão querendo fazer uma live todo mês e sempre na última quinta-feira do mês, tá, gente? Isso. A ideia é essa. Todos convidados sempre. E como nós falamos, a interação de vocês com a gente é muito importante para a gente fazer o nosso projeto crescer. Vocês participarem, dando dicas, porque, como o Pedro falou antes, assim, a gente está fazendo e aprendendo e fazendo. Então, todas as sugestões, todas as críticas de vocês são muito bem-vindas. A gente gosta muito que vocês participem. O que mais? A gente tem um projeto de apoio, a gente tem o nosso projeto está no Apoia-se. Isso é uma coisa muito importante. O Apoia-se é uma plataforma de patronato que as pessoas podem doar valores, qualquer valor, para ajudar a manter o projeto. O projeto ele vai ter continuidade, a ideia é que continue, mas é muito difícil produzir isso sem o apoio de pessoas. A primeira temporada foi essencial ter o apoio dessas pessoas, sabe? Mas para a segunda também vai ser importante, porque a gente está ficando mais ousado, a gente viu que deu conta, a gente começa a querer fazer coisas mais bacanas. E, assim, a gente espera que as pessoas deem uma olhada, dá uma olhada, tem muita coisa escrita sobre o projeto lá, tá legal de ler, histórico, tá bem organizado. Apoia-se.se. Deixa eu botar o banner aqui. Apoia-se. Apoia-se.se. Isso. / Motherbox, é importante, os Os do Motherbox são zeros, tá? Então, Motherbox com os Os em forma de zero, lembrando a linguagem de computador. Quando for procurar Motherbox, sempre lembra de botar os Os como zero. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está aqui no YouTube. Sigam... Isso, gente, assim, para quem não pode, né, colaborar com dinheiro, para a gente, qualquer ajuda é muito importante, né? Pode ser colaborando com arte, colaborando com trabalho, mas também, né, nesse mundo interligado que a gente vive hoje em dia, curtidas, comentários, compartilhamentos, indicar amigos, para a gente vale demais, cara, isso vale muito. Sugestões valem muito, isso tudo para a gente é muito importante, assim. E também manter uma linha de contato com o nosso público, que é uma coisa que a gente quis desde o começo, né, falar direto com o nosso público. Assim, a gente tem várias, nós estamos com várias ideias aí, né, de fazer uma live por mês. Estamos querendo produzir alguns documentários para aqui no nosso canal do YouTube, né, falando sobre o que é ficção científica, o que é cyberpunk, esse tipo de coisa, né, esse tipo de uns documentários curtos de 5, 6 minutos, para quem gosta do gênero, para quem quer conhecer o gênero. A gente tem vários projetos, assim, várias ideias de projetos paralelo com a série. A gente tem a série Motherbox, que vai rolar aqui no YouTube, a gente tem uma websérie minha
chama Plano de Negócio, que eu estou acabando de escrever os roteiros. Tem um curta-metragem do Pedro, média-metragem do Pedro, chamado O Senhor da Guerra, que o roteiro está pronto, falta começar a produzir. E outras ideias vão surgindo também, né? A ideia, aquela primeira ideia inicial dos super-heróis, das inteligências artificiais e tudo mais, isso está na gaveta também. Um dia a gente espera conseguir produzir isso. Enfim, a gente tem várias ideias aí, várias produções. A gente quer muito, a gente gosta muito do projeto, a gente acha que ele é um projeto importante, importante, sim, ele tem o que dizer, né, em termos artísticos, em termos de audiovisual, em termos políticos, em termos sociais. A gente, o tempo todo, tenta ser muito honesto, tanto com a gente, com o que a gente faz, e com vocês, né, que são nossos telespectadores. E eu acho que, assim, é isso. Porque, assim, eu queria agradecer de coração todo mundo. Obrigado a todo mundo aí. Eu fiquei impressionado com a audiência, eu não esperava tanta gente. Obrigado mesmo, gente. Vi que o Marcelo apareceu aí. Mandou um oi, Marcelo. Obrigado aí por todo o apoio, tá? Grande Lin. Isso aí, gente. Até a próxima. Não, alguém tem mais? Eu acho que a gente podia abrir um pouco para perguntas, não? Se alguém tiver mais uma pergunta para fazer. Uma última perguntinha, se alguém tiver. Fica à vontade. É isso aí, eu acho que... Foi, então. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima, então. A gente se vê aí. Valeu, galera. Beijo para todos.